vale a pena nessa vida conhecer, senão aquilo que a gente ama. Tudo que a gente ama, a gente quer conhecer. Certo? Então, tudo que a gente ama, de alguma forma, a gente vai gastar tempo ou investir tempo para conhecer. Mas por que cargas d'água a gente gasta tanto tempo para conhecer aquilo que não é Deus? Porque amamos aquilo que não é Deus. Porque ninguém demanda tanto tempo para estudar algo que não é Deus, se não amasse. Então todo investimento de nosso conhecimento do que mais a gente ama envolve também um embate com os nossos ídolos. A nossa esperança, ela só se sustenta se aquilo que a gente ama e que a gente quer conhecer é Deus. Ela só se mantém em pé, a nossa esperança só se mantém em pé quando aquilo que ela espera conhecer é Deus. Tudo que não é Deus e que ela espera conhecer, essa esperança não se sustenta, porque tudo aquilo que não é Deus acaba, termina, morre, fenece, se destrói, não fica para frente, não fica para sempre. Então a esperança só se mantém viva quando algo permanece vivo e nunca mais acaba. Então a nossa esperança só pode provar de uma verdadeira alegria se aquilo que a gente ama e busca conhecer é de uma dignidade superior à nossa. A gente constrói ídolos o tempo todo. O tempo todo. Na verdade, a gente lê muito mal os 10 mandamentos. Nós evangélicos temos um problema sério na leitura dos 10 mandamentos. A gente pega os 10 mandamentos, lê lá o primeiro. O que diz lá o primeiro mandamento? Não farás para ti imagens de escultura, aquela coisa toda, não é isso? Primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim, tá certo? A gente vai lendo aquelas primeiras palavras ali, aí a gente olha para a nossa igreja, deixa eu olhar. A gente olha, não tem nenhum santinho, não tem nenhuma vela acesa para nenhum santo. Aí a gente diz, a gente não é idólatra, vamos para o próximo mandamento que esse a gente está resolvido. A gente só faz isso porque a nossa teologia da idolatria, ela é muito pobre. A nossa reflexão sobre o que é idolatria, ela é pobre. Porque a gente entende que idolatria, ela é um produto de nossas mãos, é um artefato da mão humana, quando na verdade ela é em primeiro lugar um artefato do coração. O coração produz ídolos. E um ídolo é tudo aquilo que não tem a dignidade de Deus, mas é amado como se fosse Deus. Não tem a dignidade de Deus, mas é amado como se fosse Deus. Exemplo, o filho que você tanto ama, e que você diz assim, meu Deus, eu posso viver a minha vida inteira sem comida, sem bebida, mas sem meu filho não. Meu filho é a minha esperança, a minha alegria. Sem ele não vai dar. Se você pensa assim, você é um idólatra. E coitado do seu filho. Porque seu filho não sabe o que é ser amado como um filho. Ele sabe o que é ser amado como um ídolo. Ele não tem a dignidade de Deus. Ele pode morrer, por exemplo. Mas ele, no entanto, é amado como se fosse Deus. Todas as vezes que a gente aponta algo na vida e diz, isso é o mais importante, se o que a gente aponta não é Deus, será sempre um ídolo. Vai ser amado como Deus, mas não tendo a dignidade de Deus. E tudo aquilo que a gente ama, o que Agostinho disse que a gente vai fazer? Vai querer
Conhecer. Quanto mais você ama algo, mais você quer conhecer esse algo. Então, todo o desinteresse que uma multidão que em nome de Deus segue pastores e etc., ou pseudo-apóstolos, ou coisa do tipo, que segue, que persegue, que corre atrás e que enche multidões que enchem templos, etc., mas que no fundo não querem conhecer Deus, pouco amam. No fundo, é muito fácil a gente inclusive fazer de Deus um meio para a gente se curvar diante do nosso verdadeiro Deus, que é o carro, a casa, a família, um bem material. E Deus é apenas um meio para eu chegar à felicidade, a minha felicidade última. Então, se Deus aparece em toda a espiritualidade, não é como fim último, aquilo que eu quero dar minha vida para conhecer. Não. Por isso que não fique assustado quando você se depara com comunidades assim, e que você diz assim, puxa vida, eu queria tanto conhecer Deus, e pouco se importa. Pouco se importa em querer estudar teologia, pouco se importa em querer aprofundar numa reflexão bíblica, pouco se importa em querer aprofundar sobre o conhecimento de Deus, pouco se importa com o pensar sobre Deus, o pensar sobre o ser de Deus, pouco importa se aprofundar numa questão sobre Deus, essa simplesmente está longe da atenção, porque no fundo não está sendo amado. Deus não está sendo amado como fundamento último. Existe um ídolo para o qual todo aquele amor que deveria ser direcionado para Deus está totalmente sendo direcionado para um ídolo. E ídolos têm pés de barro, ídolos caem.